Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, domingo 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vamos fazer uma prece hoje, então, especialmente direcionando o nosso pensamento a todas as mulheres. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso mestre e amigo, aos espíritos de luz que tanto nos auxiliam, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, e hoje em especial a nossa Mãe Maria de Nazaré. Esta mãe divina a quem pedimos socorro naqueles momentos em que nos sentimos mais sozinhos, mais perdidos. E este espírito de luz, este espírito que se apresenta para nós com esta forma feminina, nos enche o coração e se faz como nossa mãezinha, nos abraça, nos tutela, nos protege, intercede por nós. Mãezinha, Mãe Maria de Nazaré, Mãe do nosso Mestre no corpo físico, nossa Mãe espiritual, pedimos que continue a interceder tanto por nós, no nosso planeta, nas nossas existências, nesta reencarnação em que estamos. Neste Dia da Mulher, olha por todas elas, Mãe, que assim como tu, deu a vida, fez tudo pelo seu filho, por estas mães incansáveis, por aquelas que estão tentando ser mães, por aquelas que perderam seus filhos amados, por todas as mulheres que estão na luta, que elas possam hoje sentir o teu carinho de forma ainda maior, porque sabemos que já o temos. Assim, Pai, Mestre Jesus, Mãe Maria de Nazaré e todos os espíritos amigos, permaneçam conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, vamos ver o que nos vem hoje para a nossa reflexão, nosso estudo aqui. Aprendemos um pouquinho enquanto refletimos no Evangelho de Jesus. Nos veio o capítulo 25, busquem e vocês encontrarão. E me veio aos olhos aqui o item 6, observem os pássaros do céu. Vamos ver o que nos vem. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões não entram, nem roubam. Pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem em saber onde encontrarão alimento para sustentar suas vidas, nem onde encontrarão roupas para cobrir seus corpos. A vida não é mais do que o alimento? O corpo não é mais do que a roupa? Observem os pássaros do céu.
Eles não semeiam e não colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta a todos. Será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua estatura? Porque também se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Entretanto, eu afirmo que nem Salomão, com toda a glória, nunca se vestiu como eles, como os lírios. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em os vestir, homens de pouca fé. Não se inquietem perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram todas essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade delas. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Por isso não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta a sua própria aflição. Isto está em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 a 34. Que mensagem para o nosso domingo. Eu tive que me segurar, porque se eu não me segurasse... Esse texto é de Jesus, essa fala é de Jesus. E o que ele vem nos dizer? Que Deus vai prover, que nós somos filhos dele, filhos de Deus, e que o Pai vai prover por nós. Que se o Pai cuida dos pássaros, cuida das plantas, né? Que os pássaros com toda aquela beleza, os lírios com toda aquela beleza, ele diz, né? Nem o rei Salomão, que se preocupou tanto em em ostentar grandes feitos, nem a melhor roupa do rei Salomão se compara à beleza de um lírio. Quem consegue construir um lírio? Quem de nós humanos? Ninguém. E se o Pai veste assim uma criação dele, mesmo uma planta que hoje está linda e amanhã não existe mais, o que não reserva a nós? A questão é que nós não queremos ver. Nós não queremos ver estas belezas. Tá tudo bem, nós ainda estamos aprendendo, estamos engatinhando, mas nós já podemos, por exemplo, esse texto entender. Ele toca a gente, justamente ele emociona, por quê? Porque nós sabemos que falhamos nesse sentido. Falhamos no sentido de buscar entender o que Jesus nos ensinou, e quando conseguimos, muitas vezes a gente disfarça e segue a vida. Porque a gente quer adquirir essas coisas. E não é errado trabalharmos para termos, para o nosso sustento. Não é errado. Inclusive é a nossa obrigação. A questão é quando colocamos acima de adquirir, nos desenvolver e adquirir o que precisamos para existir, nós colocamos a vaidade. Eu quero ter para ser mais que meu irmão. Eu quero ter para ter mais poder sobre os meus irmãos. Eu quero ter para ser mais bonita que a minha irmã. Eu quero ter para que os outros me olhem mais do que olhem aos outros. Essa é a questão. E quase todos nós passamos do limite. Quase todos nós passamos do limite. Neste sentido, em algum ponto a gente está querendo algo para ser mais, para ter mais.
E por isso que quando a gente lê essa passagem a gente se emociona, porque toca na nossa consciência. É claro que Jesus aqui não está nos aconselhando, nós já temos maturidade aqui, somos pessoas que gostam de refletir sobre a verdade das palavras de Jesus. Em nenhum momento Jesus está nos aconselhando a ficarmos sentados. Então eu me comparo com uma planta, me comparo com uma ave e fico aqui sentada esperando que vão me trazer tudo. Não. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas nós vamos trabalhar para desenvolver a nossa inteligência, não para adquirir uma quantidade de coisas. E desenvolvendo a nossa inteligência, seremos úteis para nós, para o nosso planeta, para os nossos irmãos. E assim, a consequência de sermos úteis, de usarmos a nossa inteligência, virá com os recursos financeiros. E se mesmo assim não vier, aí Deus vai prover. Todos nós já passamos por uma experiência em que, desesperados ou necessitados, aconteceu algo e o sustento chegou. Todos nós já passamos. Então nós precisamos exercitar este sentimento de colocar as coisas no lugar onde elas têm que estar. Até que ponto isso tem que ir. Isso é maturidade que o nosso espírito precisa adquirir. E essas palavras de Jesus nos tocam profundamente neste sentido. E aqui termina dizendo: a cada dia já basta a sua aflição, que a gente não aumente. Porque se a gente aumentar por vontade própria, aí sim nós passamos a responder por tudo que adquirimos, por essa aflição que buscamos por conta. Responderemos com doenças, com inimizades, com entes, com a família que a gente teria tido uma oportunidade bendita de reparação e construção de um sentimento puro e a gente não fez. Então, que a gente lute para viver cada dia sem aumentar o trabalho que dele é necessário. É muito bonito, é claro que muita reflexão pode ser tirada. Quem quiser, depois que terminar, fica ainda um pouquinho mais pensando o que interpreta para si dessa passagem tão linda do nosso Mestre Jesus. Vamos ao nosso Livro dos Espíritos? Vamos lá? Pergunta, estamos no inicinho, né? O que é Deus, prova da existência de Deus, do nosso Pai. Então, nós estamos na pergunta número 6. E vai perguntar assim, Kardec vai perguntar. Allan Kardec, ele está ali no livro, ali atrás. Kardec vai perguntar o seguinte: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus. Porque ontem nós falamos aqui no Livro dos Espíritos que a gente, todos nós, temos esse sentimento de que Deus existe. Aí uns optam por não acreditar nesse sentimento, mas todos têm e conhecem esse sentimento. E hoje, na pergunta 6, Kardec vai perguntar assim, tá, mas esse sentimento íntimo que a gente tem da existência de Deus não é fruto da educação que a gente recebeu e resultado das ideias adquiridas? O que Kardec está querendo dizer? Mas isso a gente não é porque nos ensinaram? Por exemplo, eu venho de uma família católica que eu ouvi falar em Deus desde pequenininha, rezando. Não é daí? É uma pergunta muito inteligente de Kardec. E olha o que os espíritos vão responder. Se fosse assim, por que os selvagens também teriam esse sentimento? Ontem nós falamos, né? Se fosse só cultural, se fosse só ensinamento de família, o que explica um sentimento que está no mundo inteiro? A nossa razão nos diz que não pode ser só cultural, porque perdurou desde o início da existência até agora, até o início da criação do nosso planeta, sempre nós, né, os nossos irmãos lá dos primórdios, sempre cultivaram
uma entidade que estava acima. Então, isso tem que ser mais do que uma herança passada de geração em geração só porque sim. A nossa razão nos diz que deve ser assim. E aí tem aqui um comentário de Kardec. Se o sentimento íntimo da existência de um ser supremo fosse o produto do ensinamento, ele não seria universal, o que nós já falamos aqui. Somente existiria naqueles que tivessem recebido aquele ensinamento, assim como acontece com os conhecimentos científicos, não é? Os conhecimentos científicos a gente não aprende só se porque estamos inseridos num meio. Deus seria a mesma coisa se ele fosse fruto de um ensinamento que é passado de geração em geração. E nós vemos que não é assim. Muito interessante. A gente não para pensar, né? Assim, que bom que Kardec organizou para nós e os espíritos amigos vieram nos ajudar a pensar, a refletir sobre coisas que depois que a gente lê, nossa, tão óbvio, mas a gente sozinho às vezes não teria conseguido pensar. Por isso que a gente é tão grato a Deus. Vamos encerrar? Por isso somos tão gratos a Ti, Pai. Tão gratos ao nosso Mestre Jesus que veio em corpo nos ensinar e que teve tanta paciência em plantar a semente e dizer que depois mandaria o Consolador prometido para nos ajudar. E mandou estes espíritos amigos, os da codificação e os espíritos de luz de todos os tempos que estão sempre a nos amparar, a nos olhar, a nos inspirar os bons caminhos. E que tão fraternos, amorosos como são, à luz do Pai, tem tanta paciência com nossas imperfeições. Que nós possamos melhorar hoje um pouquinho mais na nossa caminhada e que um dia possamos retribuir um pouquinho desse tanto que recebemos de amor e de cuidado. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo o sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.